Fala galera, meu nome é Bruno. Aqui é o Lucas. Aqui é o Felipe. E esse é o nosso projeto piloto pro Metal Warriors, que é um podcast que a gente vai trocar uma ideia sobre o metal. Falando no ambiente geral de várias coisas, mas focados no metal, que é a paixão que nos uniu como amigos. E esse é o nosso primeiro de todos, de alguns que vão por vir, toda vez que a gente se reunir. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que, velho? Sobre as 5 bandas mais importantes, na nossa opinião, em países que a gente considera bastante relevantes pro metal em geral. Isso aí. A gente escolheu não abordar todos os países, né? Sim. Até pra não... pra ficar algo mais orgânico a conversa, então a gente vai falar de grandes mercados, de... E também tem certos países que não chega a ter 5 bandas de grande relevância a nível mundial, né? É verdade. O que a gente vai falar mais hoje também, né, meu? É sobre... A gente botou um top 5 por ser mais clichêzão, por ser algo legal também, assim, porque tem países que vão ter mais, tem países que a gente vai... E a gente pode fazer nota de cada um, assim, países que a gente considera muito relevante, a gente coloca o top 5, mas ainda assim isso. pode citar... Menções honrosas. Menções honrosas, e também tem certos países que não chegam a ter 5 representantes muito grandes, mas tem um que... tipo o Brasa, né? Tipo o próprio Brasil. A gente quando a gente tava conversando... para dar umas pautadas no que a gente vai falar, a gente vai começar obviamente pelo Brasil, que é nosso país, né, velho? Maravilhoso. E começando já entrando no Brasil, então, cara, metal. Tem 2 bandas que encabeçam a lista, né? Sepultura. Sepultura, que dispensa apresentações. E eu sempre digo isso, que nos anos 90 o Sepultura estava criando uma carreira tão grande. Não vou entrar no mérito aqui se tem a ver com a saída do Max Cavaleira da banda ou não. Mas a nível internacional, se tu falasse sobre Brasil, Sepultura seria a top 3 de assuntos mais abordados com relação a estrangeiros. E só aí a gente já tira o impacto. E cara, Sepultura é bem o que a gente tá falando, né? É uma banda que é grande no país, mas muito maior fora, né? E o outro grande nome do metal nacional é o... Não poderia deixar de ser o Angra. É verdade. Que veio com oriundo do Viper, daqueles dos anos 80, toda essa questão. Mas o Angra, ele foi uma banda que trouxe muitos grandes músicos que são consagrados até hoje. E cara, tu curtindo ou não o job dos caras, não é o que a gente tá levando em consideração hoje, né? A gente tá levando em consideração a dimensão. É irrelevância. Então, não é o som que eu mais... Mas, cara, não tem como tu negar a importância e a influência do Angra. dos caras. Até porque, se for para falar em Angra, os caras conseguiram um negócio que poucas vezes, ou quase nunca vi relacionado a heavy metal, que é criar um universo meio paralelo de quem tocou ou tem alguma relação. Sim. Que é o famoso Angraverso. Não vamos entrar em polêmica em relação a isso, porque não é a pauta desse. Mas aí saiu oriundo, já veio do Viper. Aí tem o Virgo, na minha opinião, um dos melhores trabalhos do André Matos. Xamã, daí tem lá de trás, Symbols. O Almado Edu Falaschi. O Almado Edu Falaschi, o próprio Edu Falaschi. Inclusive teve um projeto agora que foi... Cara, eles são músicos incríveis, né, velho? Sim. Pô, os caras de uma capacidade... E o que eles já entregaram. Tocando no Megadeth. Pô, que é um negócio que... Fala volumes da capacidade do cara. Isso eu acho que é uma coisa legal de comentar também. Que tu ficar preso no que tu gosta. O que é um direito de qualquer um. Gostar do que quiser, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, o que tu não gosta, porque não te apetece, e tu considerar aquela banda ruim, cara, eu acho tão preguiçoso, velho. Sempre achei assim, tipo... eu não engulo, entendeu? Não é pra mim. Os caras são péssimos. Mas tu aceita a importância que aquilo teve. Exato, velho. Acho que de nós aqui, não sei se vale, eu sou o que mais gosta, o que mais aprecia. E mais consumiu também, né? Eu consumi muito, muito. O Angra foi uma das bandas ali. Eu acho que o Angra é um gateway. O Angra é uma porta de entrada, velho. Absolutamente sim. E isso já é um papel importante pra Quando eu comecei a ouvir metal... Comecei ali, Iron Maiden, aquela coisa toda, quando eu vi o DVD do Rebirth Tour lá de 2000, que era no Via Funchal, pra te ver o tamanho da banda na época. Eles fecharam o Funchal. Que nem existe mais hoje, acho que
não tem mais essa casa de show, mas a representatividade, os clipes, o rebirth dos caras, e aí juntos sai o Xamã, e o Xamã toca no Beijo do Vampiro. Sim. Olha a popularidade de uma banda de Fairy metal quebrar, como é que fala? Cena do Furar essa Tarcísio Meira. bolha, né, velho? Sim. Cara, Tarcísio Meira, né? Pô, Kaique demais. Brito. É. Demais, velho. É. Pô, os caras atingiram o mainstream Brasil, né? Sim. Tocaram numa novela. E outra O banda. André tocava no jogo. E outra banda que eu acho que dá pra destacar como terceiro nome indubitavelmente é o Sarcófago. O Sarcófago, mesma surgiu A cena mineira ali, né? isso, após a saída do Wagner do Sepultura e com uma proposta já muito mais agressiva para a época, com um álbum seminal que é o INRI, 1987 já com um blast beat na bateria, com letras extremamente profanas, que na minha opinião, já comentei isso, quem me conhece sabe, não existia letrista mais revoltado e mais sanguinário, assim podemos dizer, entre aspas, do que o Wagner nessa época. E o Sarcófago influenciou de forma brutal a cena do black metal norueguês, e não só norueguês, bandas finlandesas de metal extremo, tem assim o Sarcófago como uma banda seminal. Posso dar um exemplo? O Sarcófago é maior fora do Brasil do que dentro? Sim. Mas eu posso dar um exemplo? Por exemplo, Claro. eu li o livro Lord of Chaos. Uhum. E eu tenho outro livro ali falando sobre o Black Metal, versão 1, versão 2. Depois eu vou pegar os autores. Lord of Chaos, a trajetória do Mayhem, né? Acaba sendo, mas no início eles falam que quem inventou o Blast Beat foi o Sarcófago. Tem uma menção ao sarcófago no livro. Tem, Olha tem que massa, nos dois velho. livros. Sim. Porque é o Lord of Chaos, e aí tem o que é um livro é interessante e tal, mas eu acho que ele não acaba sendo a melhor bibliografia. O outro que eu tenho, que é Black Metal 1, 2, que aí pega a primeira geração, a segunda, e depois os caminhos que o Black Metal levou. Que a gente vai falar isso mais na sequência, quando... Sim, mas o que eu quero dizer é a importância do sarcófago no sentido de que os caras são denominados pelo planeta inteiro como os pais do Black Beast. Olha só, olha o tamanho dos caras, né? Da banda brasileira. Eu sei que a gente já tá falando da terceira, mas eu queria só falar um pouquinho do Sepultura. Sim. Entendeu? Pela popularidade que o Sepultura tem nível Brasil, nível internacional, então, pô... e a capacidade. Acaba sendo clichê, a gente tem um pouco dessa cultura de achar que o que é popular é batido, não sei, mas se torna popular por um motivo, né, cara? Eu acho que o Iron tá aí pra ser... Iron, entre outras. Talvez Metallica. Pra ser, tipo assim, cara, é extremamente... furou a bolha do popular, mas, pô, por ter um som, uma qualidade excelente, ter produzido extremamente ter bons sido álbuns, inovador. Pioneirismo, inovar e tal. E, cara, o Sepultura, pra mim, particularmente, tem uma importância enorme, assim, quando eu era moleque, pra começar a curtir som, começar a curtir um som mais pesado, entendeu? E a importância dos caras também fora do Brasil, um dos motivos pelo qual a gente botou em número 1 aqui, né, cara? O como o Sepultura é gigante, álbuns espetaculares, os shows que os caras fazem. Cara, tem shows assim, pô, o YouTube é uma ferramenta incrível, né, cara? Na Praça Charles Miller, que foi, isso tinha 30 mil pessoas. Mas vamos lá. E outra banda que eu acrescentaria, assim, como quarto posto, seria o Ratos de Porão. Que, tudo bem, o primeiro álbum flertava muito mais com hardcore punk, mas a banda foi... moldando o som, transitando entre outros estilos, entre o crossover thrash, entre o D-beat, uma banda que teve muita influência de bandas como Discharge, bandas da Finlândia e da Suécia, extremamente à frente do seu tempo, Ratus. Outra banda que fora do Brasil é super conceituada, né? Sim. Os caras também são enormes, fazem turnê, fizeram, não sei se ainda fazem, turnê pela Europa, e onde os caras vão... 2-3 meses. Né? Os caras coisa são, assim bem... Eu acho louco isso na questão, assim, que a gente percebe o mercado nacional, e aí quando tu viaja, tu conversa com alguém que é de fora,
tu vê a importância que os caras têm lá fora no cenário. E influência, cara. Influenciando várias outras bandas. Eu acho isso fera também. Eu confesso que não tive capacidade de eleger uma quinta. Na minha opinião... Mas como um grupo, a gente vai manter. Na minha opinião, como um fã ávido de black metal, eu escolheria o Mystifier, da Bahia, que é uma banda seminal. Nos anos 90 já fazia um black metal poderoso, cru, com aquela aura bem peculiar da América do Sul, e num estado onde a influência africana, de tudo quanto pode se imaginar... Nativo brasileiro também, né, velho? Foi botado no som. E uma curiosidade também é que a sonoridade do black metal brasileiro, ele sempre tende a ser, pelo menos o noventista, ele tende a ser mais cru. Na comparação com bandas escandinavas, eles vão abordar muito mais a questão dos teclados de uma forma mais forte, indo para o lado sinfônico, que a gente vai abordar em outros países. E o Brasil, eu sempre falo assim, que a América do Sul vive uma realidade diferente da Europa. E isso foi posto diretamente no som. O que é feito aqui, geralmente, na minha opinião, é muito mais malvado, é muito mais orgânico, é muito mais feito propriamente com parece que com rim, com fígado, para poder... E na minha opinião... fecharíamos assim as 5 bandas do Brasil. Legal recapitular. Não quer dizer que não tenham outras bandas, né? Sim. Cara? São as bandas que nós escolhemos. Sim, poderia citar o Corsos, poderia citar o Dorsal Atlântica, que o Crisium, o Crisium é... O Cripta, querendo ou não, tá criando... Porque daí vem da Cripta, Nervosa, as próprias outras Black bandas... Pantera estaria? É uma banda nova, tem as próprias bandas... como a gente falou, reminiscentes do Angra, Xamã também teve um período muito forte. Isso a gente... Praça, né? Isso que a gente pode... A gente levou como critério, né? Como critério, mas... O impacto internacional. Mas eu também. acho interessante, por mais que o assunto seja esse, só fazer um pequeno parênteses do quão relevante esses músicos brasileiros, eles são, tipo... Os Cavaleiros são super respeitados lá fora, Kiko Loureiro, o Hudson, os caras do Manowar, que a gente estava conversando há pouco, antes de começar esse podcast, 50% do Manowar, que é uma banda americana, era composto de brasileiros. A importância dos brasileiros no metal, em geral, é gigante. Teve um guitarrista, agora eu não vou poder falar o nome porque eu não me lembro, mas o cara já tocou com o Motorhead e já foi convidado pelo Leme para entrar na banda, mas... Em definitivo, mas acabou... O André... Que tocou com o Scorpio, sim. Tocou com um monte... Ele participa de um DVD... Eu acho que tem muito a ver com a capacidade... Acho que tem muito a ver a capacidade técnica dos caras, que são incríveis, mas ao mesmo... Pô, o Eloy tá aí pra mostrar umas coisas espetaculares, mas ao mesmo tempo, cara, a performance brasileira é muito boa, né, cara? O brasileiro no palco é foda, sabe? A energia... Carisma. O carisma, pô, o tesão de estar tocando... E eu acho isso muito, muito, muito fera. A gente vai abordar por episódio 2 países. A gente vai sair do Brasil um pouco agora. E... Vamos para os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos é uma boa mantém o continente, né? Tem vários outros países. Pô, a gente podia falar basicamente de cada país, assim, dar uma pesquisada até aqui na América Latina, que tem um som massa. Sim, existem bandas importantes na Colômbia, no Equador, o Chile, bandas históricas na Argentina, o Hermética, o Rata Blanca, mas daí fugiria um pouco, assim, porque precisaria uma relevância maior pra gente poder abordar. Dentro do critério que a gente abordou de o Brasil... Talvez essas bandas sejam relevantes, mas não no tamanho... E cara, se a nível mundial, como a gente mundial. fala. E se vocês quiserem nos corrigirem, fazerem o top de vocês, pô, não vai dá ser sugestão. Incrível, cara. Sim. Mete o teu aí de top 5, explica um pouco o teu critério e vamos trocar essa ideia. Porque a ideia é um bate-papo. Vamos para os Estados Unidos então, velho? E eu sei... com os Estados Unidos, vamos começar com a maior banda de, querendo ou não, gostem ou não, amem ou odeiem, a maior banda de todos os tempos do metal. É o Metallica. Não tem.
Cara, isso que eu ia falar uma coisa pra vocês antes de a gente abordar o Metallica como liricismo, performances, momento. O nome ajuda full, né, velho? O nome ajuda full e também... Cara, o nome... Mas a origem é muito legal também. Qual é a origem, velho? A origem era tipo, ele tinha um brother dele lá, que eu não vou recordar o nome agora, do tipo, ele tava escolhendo o nome para a revista. E aí um desses nomes era Metallica. É tipo Metal Mania, não sei o que, o Lars olhou e falou, gostei desse nome e pegou. Cara, a importância do Metallica é abismal, né? Eu acho que não tem país no mundo em que o Metallica não seja grande. E isso é, tipo, uma coisa que o Luca falou agora que é verdade, é a maior banda de metal do mundo, da história. A banda que mais vendeu, a banda mais conhecida. Não é a primeira banda a fazer metal, não é a banda, nossa, mais experimental e pioneira da história. A gente tá levando em popularidade, que é o critério que a gente pegou. Cara, a Metallica faz show onde quiser, velho, lota estádio, tá ligado? Não tem lugar que os caras não façam show. E eles encabeçaram um movimento. Senso, né? Sim, e eles encabeçaram um movimento do thrash metal. Aquele metal californiano, né? A questão do... o principal representante do metal a nível mundial, mas já inserido na questão do thrash metal, principalmente no início da carreira. Eles fazendo uma sonoridade Bay Area na Califórnia com grandes influências da New Wave of British Heavy Metal, enquanto as bandas que eram dos Estados Unidos tinham uma influência de punk, hardcore muito maior. Total, né? Não tinha uma influência tão forte como as bandas californianas eu acho que em relação ao metal britânico. Uma distinção aí tu pega um Anthrax e um Metallica, né? Que é tipo, pra mim, eu acho o Anthrax espetacular. E mas a levada... O Anthrax não. Eu acho que não entra, cara. Eu acho que o Slayer. O Slayer, sim. Inclusive, seria a segunda banda, na minha opinião, para a gente abordar aqui no podcast. Também Bay Area, né, velho? Também Bay Area, mas com uma proposta também totalmente diferente, abordando assuntos satânicos que teoricamente não estavam em voga na época. Tudo bem, tinha o Venom, tinha outras bandas mais experimentais, mas que focaram da maneira com que o Slayer focou e com um som pesado e uma atitude e Show No Mercy, Hell Awaits, Raining Blood, South of Heaven são álbuns seminais. Tanto é que a gente vê a influência do Slayer tanto no death quanto no black metal e obviamente no thrash, quando a gente vê tributos de bandas. O Decapitated fez cover do Slayer, muitas outras bandas de black metal. O Dark Funeral fez cover de Dead Skin Mask do Slayer, e teoricamente a gente vê que, vamos supor, essas bandas mais extremas não vão fazer covers do Metallica, não vão fazer covers do Megadeth e não vão fazer covers do Anthrax para pegar as 4 do Big Four. Vão fazer covers do Slayer porque realmente era a mais agressiva, a banda mais extrema e casava melhor pro som. Total. Cara, vamos avançando assim, vamos dizer que um 3 é um Slipknot? Sim, podemos falar que a nível mundial assim, levando em consideração que o Metallica já é uma banda veterana e o Slipknot, querendo ou não, é uma banda veterana, mas com uma bagagem menor ainda, é talvez o principal representante. Final dos anos 90? O debut deles é de 99. Uma curiosidade deles é que o primeiro vocalista do Slipknot não foi o Corey Taylor. Ele é a figura principal hoje da banda. Ele e o Palhaço são praticamente os donos do Slipknot, mas ele não foi o primeiro vocalista. E existem gravações do Slipknot, principalmente em shows ao vivo, e acho que tem algumas demos em que o primeiro vocalista canta, mas já no debut já é o Corey Taylor. Inclusive ao vivo com o vocalista anterior, em live, em shows de 96, e lembrando que essa proposta das máscaras, o Slipknot é a principal representante, mas não é a pioneira, porque o Mushroom Head já fazia um som parecido, aquela questão do nu metal, metal alternativo, só que não conseguiu
ter uma representatividade como a do Slipknot teve. Cara, o impacto que o Slipknot tem pra mim, que é essa geração MTV, né? A MTV alavanca o Slipknot num nível universal, claro, com a qualidade da banda, entre várias outras paradas, é, cara, muito da imagem, né? O quão importante era, tipo, pô, tu olhava a performance dos caras e era tipo aqueles 8, 9 caras no palco, as máscaras, a pirotecnia do bagulho, que é muito fera. E, cara, vamos dizer que os caras têm uma boa discografia e na discografia dos caras eles têm ótimos álbuns, né, velho? Ótimos álbuns. Então, isso é muito, 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 muito legal, assim. E a gente tá vendo agora, como a gente comentou no início, ali, pô, como massa é ver o Eloy sendo a bateria do Slipknot, né, velho? Substituindo nada mais nada menos do que um monstro de um baterista e fazendo muito jus, né, cara? Sim. Eu acho que ele casa de uma maneira com o Slipknot, cara, que é tipo assim... Um perfeito pro outro? Cara, é uma luva, mais velho. ou menos É uma assim. luva, entendeu? Eu não sei, eles ainda não fizeram sons novos juntos, entendeu? Então a gente tem coisas por ver aí. Isso. Então vamos ver o futuro dos caras, mas... Vamos avançar um pouquinho? Vamos pro quarto? Eu acho que o próximo é uma banda polêmica. E uma banda americana, talvez menos americana de todas. Menos americana em som? Não, em americano é uma banda que o americano é o que nasce, eu não sei o que e tal. Mas o americano assim não se identificou com o som, mas muitos outros países, né, Europa, enfim. Sim, eu acho que essa questão da identidade tem muito a ver com a questão lírica e abordagem da banda, que não combina com o povo americano. O pessoal está se perguntando quem é a banda. Qual é a banda? Qual é a banda? Você conhece ela? Eu conheço Qual? ela. E vocês conhecem? É o Manowar. Sim. Manowar, Living on the Road. É uma banda... Eu vou ser muito sincero. Eu, né? Tem muita banda grande também, né? Não, absolutamente. Mas eu vou ser muito sincero. Eu conheci como algumas pessoas no meme lá do nosso queridíssimo, famosíssimo aí, o youtuber, né? Mas isso trouxe uma grande... Traz uma repulsa para algumas pessoas, mas existe uma verdade... Não é uma verdade, não existe verdades absolutas, mas uma questão é que é uma coisa que eu sempre defendo e acho que nós três temos um consenso sobre isso. À medida que tu para e ouve o som e esquece de todo o maneirismo, de todas as polêmicas, não tem como dizer que alguém que goste do heavy metal, do tradicional e tudo, com todos os seus exageros, que eu acho que muitas das vezes é o que o som se propõe a fazer, de ser exagerado, de ser mais encorpado, de ser o som, né? Não há como dizer que não tem como gostar. Uma coisa legal pra gente explicar sobre nós três é que somos três amigos, em primeiro lugar, mas a gente tem ideias que batem e algumas coisas que nós não concordamos. Sim. Uma das coisas que a gente concorda é que somos três caras que sabemos separar muito bem o indivíduo... A obra e artista. Exato, ao artista, do som. Então, cara, o indivíduo como pessoa, na vida pessoal, lá, é uma péssima pinta, mas o som do cara é incrível. Eu, Bruno, o Lucas e o Felipe, somos caras que a gente tem uma divisão super tranquila em saber o cara, como é que é essa pessoa, não suporto. E o som do cara, incrível. Muito bom. Entendeu? E eu levo isso em vários aspectos, e som é mais um, entendeu? Então... E aí o Manowar tem isso. O Manowar, inclusive, talvez seja a banda mais viva intensamente o heavy metal, porque tudo é focado no metal. E talvez isso sature um pouco, principalmente para pessoas que não vivem o metal intensamente, que querem ter como um hobby. Não é lifestyle, né, velho? Sim, e tem gente que acaba encarando como se fosse uma piada. E daí entra naquilo que o Felipe falou. Não é uma menção honrosa ao Brasil, os caras são enormes. Entra naquilo que o Felipe falou, de que se for analisar pura e exclusivamente o som, as chances de uma pessoa que se diz fã de metal gostar no Manowar são gigantescas. Eu propago bastante a mensagem do Manowar, porque muitas das pessoas vêm e a gente fez essa piada para introduzir, porque aqui é mais um bate-papo, uma coisa mais tranquila, e não temos
nenhuma pretensão de ter um ar profissional, nem nada disso. Eu acho que isso é o que... Cagar a ordem não é a vibe. Não é a vibe nossa, e absolutamente de nenhum de nós três, em nenhuma situação. Mas na medida em que, de novo, tu ouve o som e tu vê lá Battle Hymns, músicas assim, músicas dos discos, enfim, não Vamos tem pro quinto? como não... Antes de ir pro quinto, só para finalizar com relação ao Manowar, a influência deles, principalmente para bandas europeias, porque a questão do épico, do fantasioso, pelo metal, pelo Conan, pela espada e pela feitiçaria, como não casa com os Estados Unidos, casa perfeitamente com as bandas europeias. E a influência se dá do Manowar desde o Fudge Power Metal espadinha até o Fudge Battery, porque existe influência de Manowar tanto para quem escuta Rhapsody, tanto para quem escuta o Battery, principalmente nas composições mais épicas do Battery, naquela fusão de quando eles estavam saindo do Black pro Viking Metal, e para não ficar só no Battery, existe influência do Manowar em outras bandas, assim, tipo, questões nacionalistas, bandas que se identificam muito com o seu país, bandas sinfônicas, bandas ucranianas, bandas russas. O Manowar é muito grande nesses países. O show do Manowar que eles fizeram na Bulgária entrou no livro dos recordes como o show mais longo da história. Foram quase 6 horas de show. Gostaria de ter estado lá. Para mostrar um pouco do exagero e da excentricidade da banda. E eles se propõem a isso, né, sim, cara? E tá inclusive na letra deles. Se perguntam pra gente se a gente vai mudar, a gente fala sem chances, traduzindo ao pé da letra. Cara, isso é uma pegada legal, assim. Indo pra quinta agora, Luca. E aí, velho? Eu acho que seria o Dream Theater. Seria uma banda que não faz muito a minha cabeça, não é um gênero que agrade, assim. Como a gente falou de 2 representantes do thrash, o Metallica e o Slayer. Falamos do Manowar, falamos que é o representante do heavy, power e a questão épica. Falamos do Slipknot, das bandas de new metal, apesar de não ser a pioneira, seja a que mais se expandiu, e abordando um outro gênero que eu confesso que não sou tão fã, mas a gente entende a representatividade e a importância, é a do Dream Theater, que é uma banda de metal progressivo, que os músicos são excelentes por... Cara, tecnicamente absurdos, né, cara? Sim. Todos eles, né? Todos os caras. É o que eu sempre falo. Eu gosto, inclusive, do disco de estreia, When Day and Night United. Se eu não me engano, é esse o nome do disco. Status Seekers, ouço essa música. E a grande questão, quando entra o James lá, abriu o Women's in the World, o Awake... Então, Falling to Infinity. E aí tem todas aquelas histórias. Aí é mais fantasia, que eu acho que é uma coisa muito legal também. Que eu acho que o heavy metal ele não ele não se propõe a ser uma coisa 100% racional. Por exemplo, o 11 de setembro, toda aquela coisa, foi o Dream Theater, porque no dia saiu, teve muitas coincidências com relação... Não, muita coincidência, mas o que eu quero dizer assim, é uma banda absolutamente grande. Não, pode ser que é uma das pioneiras do prog metal. Sim, existiu que daí vem aquela questão Fates Warning, eu acho que King's Rise, que tem, mas o que eu vi uma vez no Loudwire, o Sandan fala The Seeds of Prog Metal, no Queen's Rise, mas a grande questão que eu vejo no Dream Theater é que eles... Foi um negócio tipo, 1992 saiu Image in the Works, e é um disco que eu não pulo uma faixa. Sim. É um disco que eu mais ouvi na minha vida. Eu gosto muito de prog metal, não é o estilo que eu mais escuto, enfim. Mas esse disco, e como eu gosto de avaliar, ele é um disco de 5 estrelas. Tem o maior sucesso comercial, o Meander, que é muito interessante como termina a música, pum, né? E tem uma outra balada super famosa, Another Day. Mas Rain to Sleep é melhor, né? Cara, eles são gigantescos e eles são a banda a popularizar mundialmente o prog, né? Existir, como vocês falaram, não é o pioneiro, mas o critério que a gente está usando é popularizar. E como o Lucas falou, tentar fugir
do que é batido ali e tal. E nem sempre tudo que a gente gosta. Exatamente, é melhor. Absolutamente. E com relação ao Dream Theater, outra coisa, a gente já falou, é do tipo da banda ame ou odeie. Porque não existe meio termo. Mas a banda foi moldando o seu som. Isso, né, cara? Foi, ame ou odeie? e foi deixando cada vez mais intrínseco as composições, músicas longas. A gente sabe que não é todo mundo que tem que gosta, que tem interesse em intros longas, álbuns conceituais. E com relação, por exemplo, o Imagines Words é um álbum meio que consensual, assim, que até quem não é fã de metal progressivo acaba gostando, porque é um álbum redondo. Exagero. O Awake eu ainda gosto, eu vejo como um álbum mais trabalhado, é um álbum bem mais dark, mais denso, pesado. E a partir dos outros álbuns, o Scenes from a Memory, 6 Degrees of Inner Turbulence, daí só quem é fã mesmo entrou de cabeça. Cara, isso que eu queria deixar bem pautado, bem forte assim pro começo, que é a questão de, tipo assim, ó, eu particularmente não gosto de Dream Theater, entendeu? Então, não é que nós não vamos nos posicionar no podcast. Mas, ao mesmo tempo que eu não curto o som dos caras, não é pra mim, eu não escuto, já escutei, é a questão, o critério, e eu acho relevância. E o mesmo do critério, mas eu acho também essa preguiça do que o que eu não gosto é ruim, tá ligado? Ou o que eu não gosto eu não vou falar, não vou abordar. Exatamente. Cara, eu não curto, mas, mano, são monstros instrumentistas. Ou analisar com má vontade. Não é. Eu acho preguiçoso. Eu acho assim, ó, até escroto, tá ligado? Tu pegar uma parada que tipo, velho, eu não consumo, então é bosta, tá ligado? E aí tu vai negar um conceito mundial só porque não te agrada. Os caras são gigantescos, velho. E já abordando a questão como a gente fez do Brasil, os Estados Unidos é um outro país muito grande, a gente não citou inúmeras bandas que a gente... Mas pra... Só dimensão honrosa da outro podcast. Mas a gente pode falar, por exemplo, assim... O Megadeth e o Anthrax. Só pra terminar ali na questão do Big Four, na questão do nu metal teve o Korn, teve o Limp Bizkit, na própria questão do... que a gente falou do Deftones, do New Metal, mas aquele típico som noventista que vieram muitas bandas, como Pantera com o Groove Metal, veio o Type O Negative com a proposta do gótico, teve o Suicidal Tendencies com a questão de unir o hardcore e o thrash metal fazendo um crossover, as bandas de death metal que a gente também não citou, pra mim é uma das bandas mais únicas de todos os tempos. O death metal nos Estados Unidos, na questão da Flórida ali, o Death, o Morbid Angel, o Dayside, Cannibal Corpse. Os Estados Unidos é uma banda, é um país gigantesco e a gente poderia passar dias e dias aqui falando, mas as 5 que a gente escolheu para falar foram essas, e a gente cita essas daí como menções honrosas para dar uma passada geral. E acho que é isso. No próximo a gente vai partir para Europa já. Falamos um pouquinho, de repente, do Canadá e da Austrália, que são dois países periféricos. Canadá e Austrália, no próximo, a gente para a Europa, é bem fera. Sim. A Europa a gente pode dividir bastante, porque são vários cenários. O escandinavo é diferente do alemão, que é diferente do inglês. Então, cara, é isso aí. Troca uma ideia com a gente. Deixa aí embaixo teus top 5... Deixa aí embaixo... De Estados Unidos e Brasil. Quanto tu acha que a gente é burrão, quanto não concorda, ou um beijo e um abraço, que um carinho é bom demais. E valeu demais por usarem esse tempo escutando a gente. Um abraço, né, boys? Valeu. Um forte abraço, sempre um prazer. Até a próxima.